bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Aparentemente, Débora Maganha está usando entorpecentes, pois anunciou que este programa será apresentado por Roberta Garcia hoje, mas não é sou eu! Vocês estavam com saudades do Rolê ICL? Olá, meus réus no STF! Bom dia! São 11 horas e 36 minutos, estamos ao vivo nos canais Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, aqui com o seu Rolê ICL. Queria eu ter vindo aqui na terça-feira e aberto uma champanhe. Mas não o fizemos porque tivemos uma programação extensiva do ICL falando sobre o julgamento, o início do julgamento de Bolsonaro. O Peru do Bolsonaro. A gente tinha que estar falando groselha. Julgamento. Começo do julgamento foi ela. Começo do julgamento de Bolsonaro. Ficamos ao vivo 7 horas na terça-feira. Eu fiquei 7 horas, mas o ICL ficou 13 horas na terça-feira e ontem, transmitindo ininterruptamente o julgamento de Jair Bolsonaro, o início do fim de Jair Bolsonaro. Então, hoje estamos de volta com o nosso rolê. Você que está assistindo também para a TV aberta na Pop TV para o Rio Grande do Sul, você que está ouvindo depois no Spotify, você que está ouvindo no YouTube, em qualquer dia da existência humana na Terra, bem-vindos, bem-vindas. Agradecendo o nosso chat, que aqui a minha internet mudou, eu perdi o chat de novo, mas eu vou ler o chat de vocês aqui. Antes disso, vou chamar ele. Ele disse que estava com saudade do Rolê ICL. Você estava com saudade, pequeno Vitão? Eu tava com muita saudade, William. Fiquei 2 dias aqui em abstinência, sem poder trabalhar, sabe? Foi difícil. Mas você estava trabalhando? Tava fazendo o julgamento do Bolsonaro, todo mundo aqui, a equipe 100% presencial aqui trabalhando. E aí, William? Trouxe aqui uma indicação pra galera, que é uma série que eu gosto muito, que eu tô vendo faz muito tempo, e agora tá lançando a 4ª temporada, que chama Abbott Elementary. Não sei se você já ouviu falar. Não. É uma série de comédia Pick the Office, só que acompanha uma escola pública dos Estados Unidos. E é isso, tipo assim, tem uma equipe de filmagem lá, cada episódio acontece coisas, e é bem divertido, tem 4 temporadas, tá disponível no Disney Plus. E é super divertido, a escrita é ótima, ótimas piadas, recomendo muito. E é isso, bora lá, Will. Muito obrigado, Vitão, nossa equipe toda. Inclusive, ela está aí embaixo, pede para a Laura Couto aí embaixo, por favor, que hoje é aniversário de pequena Laura Couto, então parabéns, Laurinha, um beijo para você, Posso nós te te ligar amamos. agora ou a tua mulher tá aí do teu Vamos lado? ligar para dar parabéns. Já já vou colocar o WhatsApp da Laura aqui embaixo, para vocês ligarem para... Entra aqui, Laura, entra aqui. Cada um que eu faço. Vai ferrar meu enquadramento, hein? Deixa quieto. Feliz aniversário, Laurinha. Bota o WhatsApp da Laurinha aí embaixo, que o pessoal ligar pra ela. Não. O pessoal ligar. Não quer, amiga? Vou pedir. Bota o zap da @Laura Laura. Couto no Instagram, É. só mandar parabéns lá. Se quiser, @Laura Couto no Instagram. Pode ir lá também, pode dar parabéns pra ela. Lá ela pode bloquear vocês. Já a gente vai botar o seu zap aqui, o pessoal ligar, mandar mensagem. Não quer? Tá bom. Dito isso, vou chamar agora... E eu nem falei sobre o que a gente vai falar hoje, que a gente vai começar a falar, obviamente, sobre o julgamento do Bolsonaro. Mas eu quero chamar o dono da transmissão do ICL nos últimos 2 dias, o proprietário. Ele passou o saco na transmissão inteira. Essa transmissão teve nome e sobrenome. Nome é Gustavo Scatrut Sami Noblar. Gustavo Noblar, meu Guguinha, o que você arrasou nessa transmissão não está no gibi. Muito obrigado por ter entregado tanto, prometido tão pouco, me entregado tanto nessa transmissão, Guguinha. Meu querido príncipe William, aqui estou eu de volta no rolê e naquele horário, né? Um pouco mais civilizado e humano de se acordar. Eu adorei fazer a cobertura, o problema, claro, era só ter que estar às 7 da manhã em frente ao plenário lá do STF, o plenário 2, onde foi julgado na primeira turma a aceitação da denúncia contra Jair Bolsonaro, que agora é réu. Ele e mais 7 são réus, o chamado núcleo crucial rodou. Eles se deram mal e até o fim do ano, pelo menos a maior parte desse grupo
vai parar no Chilindró, tudo indica isso. Eu fiquei muito feliz em participar da cobertura do ICL, e o CL destruiu, galera. O CL bateu recordes, o CL foi às alturas, maior canal durante todo esse julgamento foi o ICL, e claro, muito orgulhoso de fazer parte dessa equipe, e fiz com muito empenho e com muita alegria essa cobertura maravilhosa junto com essa equipe maravilhosa, meu príncipe William. Quem dá a Deus, dá com alegria, Guga Noblar. Tá na Bíblia, foi eu que inventei não. Aqui o nosso chat todo, o Fer dizendo, tava meio grog, de sono no primeiro dia. O Guga, gente, nunca acorda esse horário, ele precisa acordar às 5 horas da manhã, o Guga nunca acordou isso na vida. Muita gente aqui dando os parabéns pro Guguinha, o Murilo Costa, o Renato Murakami, o Bad Dog, o Andrei Sanson, Ana Cristina, todo mundo aqui, o Lucas Antônio dizendo Guga, o terror dos advogados. Mas ontem, Guga Noblar, eu vi porque eu te conheço muito bem. Você como muito fã de Fórmula 1, eu vi que você suou frio em alguns momentos. Roda aí o vídeo que o Guga Noblar suou frio, por favor. Não, roda o outro, peraí. Roda o outro antes, e aí depois a gente mostra como... Aí, farejador, em frente à equipe do ICL, tá farejando as mochilas, é assim que eles têm que fazer, eles têm que farejar geral, até a gente, inclusive eu, principalmente. Rindo de nervoso. Eu, né, eu acho rindo de nervoso. Ele tirou da mochila do Guga. Ele disse que não. Ah lá. Mas é isso, o trabalho... Falou, tá aí o cachorro. Foi preso. Tem um cão farejador agora, farejando a equipe do ICL e todos os outros jornalistas, afinal de contas, é preciso... Vocês viram? Em suspeição que o cachorro, mundo. Ele tá rindo, o Guga tava rindo de nervoso. Eu vi, porque eu te conheço, Guga. Você tava nervoso nesse momento. Aquela gota de suor que escorre do pescoço até as costas. Exatamente. A sorte é que o cachorro não cheirou o Guga. Se tivesse cheirado, teria acontecido isso aqui, ó. Roda aí. Olha lá, Guga. É que o cachorro não cheirou você. Tá. Meu Deus. Opa, estranho. Aí, ó. Pegou. Se tivesse esperado o Guga, teria acontecido isso aí, Guga Noblar. Você deu um certo calafrio, não deu, Guga, com o cachorro ali perto? Cara, sério que aconteceu isso? Isso não foi armado? O cachorro parou ali? Cachorro farejador é pra isso, é pra farejar, pô. Não pode dar mole, irmão. No bolso ainda da calça. O que será que tem naquele bolsinho? Não pode dar esse mole. E achar você. Eles iam descobrir que você era fã de Fórmula 1, Guga. Eu fiquei no cagaço, eu não vou mentir. Eu falei, pô, cachorro de farejadores, aqui vai que perto esqueceu de alguma coisa ali no bolso, né? Sempre rola um calafrio, claro. Vai que o cheiro, não sei, tá no ar. Enfim, o cachorro, pelo menos, não mirou a minha pessoa, apenas os nossos objetos. Cheirou as mochilas da equipe do ICL, então eu posso dizer que Elga e também Igor e também Marlos estão todos aprovados no teste. A sua ele não chorou não, né? A sua não chorou não, ainda né? bem que não cheirou meu ali, ainda bem. Dito isso, Guga Noblar, vamos para o Pegando Fogo. Obviamente, Guguinha, não poderíamos deixar de falar sobre a primeira turma decidindo colocar Jair Bolsonaro e mais 7 aliados no banco dos réus. Eles apertaram o botão do Bolsonaro. O Bolsonaro virou réu. Os 5 ministros votaram na íntegra para aceitação da denúncia feita pela PGR, pelo Paulo Gonet. E aí, ontem tivemos vários momentos crocantes nesse julgamento. Ontem e anteontem, né? Pegamos momentos dos 2 dias. Já que a gente não teve rolê nem terça nem quarta. Tentamos trazer trechos que não mostramos nem no N1, nem no N2, nem nos nossos especialzões de ontem. Um trecho que eu achei legal, claro, né? Votaram Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Zanin, presidente da primeira turma. O Alexandre de Moraes, relator do processo. Vão ser os 5 que vão votar aí se o Bolsonaro vai ser condenado e os outros 7, os outros 34, na verdade, né? Vão ser condenados pelos crimes dos quais foram denunciados. Dito isso, começou com o etarismo contra a Carmen Lúcia. Bota aí. Eita. Eu vou retificar que se Vossa Excelência já estava aqui com o ministro Nelson Jobim, eu sucedi o ministro Nelson Jobim. Quer dizer que Vossa Excelência não estava se formando. Há um pequeno lapso no calendário de Vossa Excelência. Nem deve ser tão novo quando diz, nem eu sou tão velha quanto Vossa Excelência. Imagina. Retorção imediata. É isso. Tá criando nulidade já.
Via de regra, Guga, você que acompanhou todo o julgamento lá nesses 2 dias, tava um clima leve dentro do plenário da primeira turma, apesar de ter o Bolsonaro lá cheirando enxofre, sentado na primeira fileira na terça-feira. Ontem ele não foi, o clima tava leve, né? Os ministros cagaram e andaram pra presença do Bolsonaro lá. Que grosseria. Pois é, a minha tava tranquilo. Eu achei que o eixo monumental, que é uma rua bem grande, que corta Brasília e chega até o Congresso Nacional e o STF, a Praça dos Três Poderes, eu achei que ia estar tudo fechado ali perto do STF, pelo menos uma parte ia estar embarreirada, que ia ter manifestação, que ia ter tumulto, e não aconteceu nada, foi um julgamento meio café com leite. A gente já sabia qual ia ser o roteiro do julgamento, o roteiro se cumpriu, talvez a única, não diria surpresa, mas a confirmação foi que o Fux pode ser um voto divergente. O Fux pode ser, dentro da primeira turma, que são 5 juízes, aquele que vai divergir dos outros, dos colegas. É o único que pode, de alguma maneira, criar algum debate, alguma discussão durante o julgamento. É o que parece, e o que também não deixa de ser positivo para não ter a alegação de que eram todos juízes que estavam combinados e pensando iguais. Não, tem a divergência, cada um tem uma cabeça ali, e no final teremos um julgamento imparcial, com todo o direito de defesa, e ao que tudo indica, pelo número de provas catalogadas, Jair Bolsonaro não tem muito para onde correr, mas o julgamento foi tranquilão ontem. Foi. Um clima lá dentro estava de amizade, estava de coleguismo, tirando, claro, príncipe, o momento que os bolsonaristas tentaram criar caos no primeiro dia, tentaram entrar meio que à força lá na primeira turma, onde já não tinha mais cadeira. Eles poderiam ficar numa sala ao lado da segunda turma, não quiseram, e aí rolou uma confusão. Eles estavam tentando criar a factoide de que os bolsonaristas não podiam assistir, estavam sendo impedidos de acompanhar o Bolsonaro, estavam sendo perseguidos. A mentira. Coitado! Mas não deu em nada. Ô Guga, tem mais um trechinho da Carmen Lúcia aí falando sobre a festa da Selma. Vamos assistir. Se formaliza golpe, porque não se planeja as escâncaras, embora houvesse uma sucessão de atos e fatos que são descritos na passagem. Então, se eu desenrolar do dia 8 para trás, as pessoas por acaso vieram mesmo para uma festa da Selma, desceram na mesma hora, chegaram no mesmo dia. Na véspera, no sábado, a ministra Rosa Weber, que estava aqui na presidência, disse que estava muitíssimo preocupada, telefonando sem parar para as autoridades, porque se preocupava com a chegada de caminhões, de ônibus chegando num domingo do início do mês de janeiro, em Brasília, e indo exatamente para o mesmo lugar. E daí a pouco se sabe que vão descer a esplanada e algumas máquinas que estavam ali para defender saíram ao mesmo tempo do mesmo lugar. Se eu voltar um pouco antes, no período eleitoral, como foram tensos aqueles dias, as tentativas de impedir eleitores de votar, a máquina funcionando para desacreditar o que é da confiança do cidadão e da cidadã brasileira pela singela circunstância de que é confiável, segura, rígido, correto o processo eleitoral brasileiro, atentativo o tempo todo em praça pública, em avenidas importantes do país, reunindo pessoas para desacreditar as instituições, sendo que a democracia vive da confiança que a sociedade tem, que é melhor viver com os outros, para que a gente tenha maiores possibilidades de ter alguma segurança individual, social, e cada um poder aperfeiçoar seus talentos, cumprir suas vocações e ter alguma chance de fazer da vida uma aventura com a possibilidade de cada um se fazer feliz. Ô Guga, o Alexandre de Moraes também foi nesse sentido aí de falar que não foi um passeio no parque. Vamos ver o Xandão falando sobre não ser um passeio no parque. É que não houve um domingo no parque, como eu salientei nas primeiras condenações. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais.
Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas, aparentemente, foram abertas, mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais foram agredidos, e o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. Ô, Guga, assim, ó, como a gente tá no rolê agora, você pode falar as coisas mais livremente, assim, tá? Pode ficar à vontade. O Bolsonaro se fudeu, né? Não fica tão à vontade assim. O Bolsonaro meio que se fudeu, né? Ele e os outros 7 ali, assim, pelos votos dos ministros, a menos que eles tragam, sei lá, uma nota promissória assinada por Jesus Cristo, dizendo que ele estava em outro lugar e nunca... Porque assim... Dá, velho. Assim, ainda que eles não tenham julgado mérito, só o voto para admitir... Aí, assim, qual que é o negócio? A acusação que a PGR faz a peça acusatória. A Polícia Federal investigou, entregou para a PGR. A PGR olhou e falou, ó, dá para acusar com isso, com base na investigação. Agora o STF pegou e olhou e falou, ó, com base no que a PGR fez, o nosso relatório diz que dá para tornar esses vagabundos réu. E aí, Guga, em outros processos, você tem mais chance de... Nesse aí, irmão, já veio tudo tão prontinho que não adianta muito o que eles vão falar. Eles vão falar o quê para negar, você entendeu? Vão dizer que... Tipo, a gente viu um pouco dos advogados de defesa falando, o meu cliente estava, mas não participou, o meu cliente leu que ia ter, mas não quis entrar. Então, assim, é o que os caras podem fazer, né? Mas, assim, muito difícil esses 7 se livrarem aí. O Bolsonaro pode pegar até 39 anos de prisão. Ele e os outros acusados, né? Podem passar aí, ó. O Xandão entrou assim ontem na sala. Assim, pode já preparando a roupinha laranja, Bolsonaro, porque no fim do ano, meu irmão, você vai estar em cana. Francamente. Xandão neles. Quando o Xandão fez a leitura... Ex-namorado do Guga, o Xandão. Do ex-namorado. O Xandão e eu temos uma longa relação. Grande Xandão. Já tive realmente o prazer de passar uma tarde entrevistando o Xandão. Como a gente viu aí? Entrevistando boca a boca. Isso. E olha, entrevista íntima. Xandex, ontem, quando apresentou o seu voto para admitir o processo e tornar Bolsonaro réu, realmente ele já escancarou toda a linha do golpe e todas as provas e indícios que já estão catalogados. Quando começar o julgamento, a gente vai ter, mais uma vez, a polícia, a investigação, os juízes, a própria defesa indo atrás de novas investigações, procurando por mais testemunhas e novas provas e novos indícios poderão surgir. Mas com o que já tem agora é Zé Fini. Bolsonaro se fudeu, como falou nosso querido Príncipe William. O único jeito dele se livrar disso, e a gente está acompanhando, né, a defesa dele fazer isso, é contar que Bolsonaro, de certa maneira, ele não foi quem autorizou o golpe, ele foi quem evitou o golpe. Tinha um golpe em curso, ele sabia do golpe e ele evitou o golpe. Ninguém nega o golpe, nenhuma defesa consegue negar o golpe, tamanhos são os argumentos, os indícios e as provas coletadas. Então, é suicídio da defesa tentar dizer que não aconteceu nada, é estúpido, não tem como ir para esse caminho. E aí, o que eles fazem é negar a autoria. Teve, mas quem foi o autor? Se não foi Jair Bolsonaro, e a gente sabe que foi, se não foi como quer que acredite a defesa dele, aí a bomba estoura no colo do Braga Neto. E aí, Braga Neto, vai deixar estourar no teu colo o Almir Garnier, o da Marinha, coitado, tá o Demóstenes Torres, o advogado dele, tentando tirar ele daquela reunião golpista que o Bolsonaro apresentou o decreto do golpe para os chefes das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. E o Garnier seria o único que topou liberar tropa para o golpe. Ele quer se livrar como dessa história? O Garnier também se
Aí a defesa diz, não, ele estava lá, mas ele não falou nada. Se ele estava lá e não falou nada, ele já está no meio da... Prevaricou. Ele participou. Prevaricou, ele está na reunião golpista e, enfim, ele não, Ele ficou não tão se livra, excitado, ninguém né? se livra. Eu acho que o que talvez tenha mais caminho para quem sabe conseguir uma pena menor, ou quem sabe escapar da pena, seria o Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, que também tem encontro com o hacker, e que também participou desta mesma reunião que foi apresentado decreto para as Forças Armadas, que também está no meio da treta de um jeito que parece irreversível acabar condenado, mas entre todos os 8 de ontem, é o que tem uma brecha ou outra para tentar, quem sabe, se livrar, já que tem um momento ou outro que ele se colocou contra, por exemplo, criar um relatório totalmente falso, dizendo que as urnas seriam fraudáveis. O Bolsonaro queria que o Ministério da Defesa fizesse isso, e ele, como não conseguiu, ele contratou uma equipe para buscar uma brecha, mas não achou para atacar a urna, ele também não quis ir tão adiante se queimando dessa maneira, mas ele está no meio da treta. Todos se darão mal, meu querido príncipe, todos se fugam. Aqui no Rolê, Guga, a gente tem a possibilidade de usar esses elementos, por exemplo, vinhetas, e dar zoom na sua cara. Então, se você estiver se estendendo aqui, a gente pode fazer isso. Lembre-se que nós podemos fazer isso aqui. Só para lembrar, Guga, aliás, mancada de Guga Noblar. O Guga Noblar foi embora para casa, dormir, comer McFish, e perdeu o Bolsonaro dando entrevista depois. Depois, agora os acusados estão respondendo processo penal, né, que pode levar eles a condenação à prisão, inclusive. O Bolsonaro foi para frente do Senado, para um anexo do Senado ali, deu uma entrevista coletiva. Foi mais ou menos, Guga, uma madeira de piroca greatest hits, ou worst hits, né, no caso, né, porque só os piores. As maiores fake news da história do Bolsonaro foram relembradas durante 50 minutos. Menção a Maduro, ataque à urna eletrônica, o boné do CPX do Lula, que o Lula defende o aborto. Ele juntou tudo. O que é a coisa mais inteligente a se fazer, né? Quando você vira réu no STF, é você repetir o crime. Talvez ajude na sua defesa, não sei. Mas o ponto alto deste discurso de Bolsonaro, que depois virou uma coletiva, foi o trompetista. Vocês não seguem o trompetista nas redes sociais? Veja como ele descaralhou o Bolsonaro no meio da entrevista. Gente, é o preço do café. E tava nessa altura, Guga. O café. Grande trompetista. Fiquei um ano. Eu passei o Bolsonaro para ele me perguntou, eu passei o coordenado do Bolsonaro. Trompetista é meu parça, velho, ele é meu brother. Antes desse teve outro vídeo, essa foi depois. Ele antes tocou a marcha fúnebre no meio do discurso do Bolsonaro, bota aí. Marcha fúnebre. Cadê? Aí, ó. E aí ele falou, eu tocava na frente do quartel, né? Tá previsto. A corneta. Mas aí, o que importa é que o Bolsonaro tomou um escracho, Guga Noblar. Foi lindo. Esse momento foi lindo. O trompetista é meu parça, é meu brother. Eu estava lá com a equipe do ICL durante o Bolsonaro falando em frente ao Senado. Peru do Bolsonaro. Que era eu, a Juliana e a Elo. Esse momento era da Elo. Ela que acabou fazendo o ao vivo nesse momento, e eu entraria na sequência. O problema é que demorou tanto o Bolsonaro, que quando foi a vez da Elo, era da Ju e depois a minha, já estava muito tarde, e eu tinha, infelizmente, que partir, e acabei não aparecendo de novo. Só que eu fiquei durante o Bolsonaro inteiro, foi muito chato, inclusive, e ele, mais uma vez, sendo grosseiro com a imprensa, colocou a imprensa num cercadinho. A gente conseguiu colocar o microfone do ICL lá no púlpito dele, então deu para exibir durante a programação do ICL a fala do Bolsonaro, mas nosso microfone ficou preso lá com ele no púlpito, e a gente num cercadinho, a imprensa que nem ele fazia quando estava no Palácio da Alvorada e era presidente, num local onde ele, de certa maneira, se protege também da imprensa, que a imprensa fica presa num cercadinho. E quando uma jornalista, ele não parava de falar, e eu pensando, isso aqui é coletivo. Eu conheço gente que não para de falar também. Isso é coletivo ou é comício? A jornalista tentou fazer uma pergunta, uma jornalista, e ele foi grosseiro com ela e disse que abriria espaço para pergunta no final, não abriu, foi embora,
2 horas depois que ele retorna e dá a entrevista coletiva que o trompetista vai lá e faz esse momento épico. E Eu vou o ser o primeiro a dar trompetista, aqui no inclusive, programa. fui eu que dei as coordenadas para ele. Ele me procurou, falei onde estava o Bolsonaro, e ele chegou lá e fez essa zoeira. Meu querido amigo trompetista mandou bem demais. Ele sempre fazendo essas intervenções que viralizam, porque são muito engraçadas e acabam passando uma mensagem que merece. Sabe quem falou também sobre o Bolsonaro réu? O presidente Lula. Faz tempo que a gente fala do Lula, né? O Lula, às vezes é bom, né, Lula? Às vezes é bom, porque a galera bate que só o cacete. Às vezes é bom dar uma esquecida. Só o Bolsonaro está em voga neste momento, sangrando em público. O presidente Lula falou sobre... Ele tá lá no Japão, foi recebido pelo imperador e as porra. Um negócio... Honras imperiais para receber Lula no Japão. Mas ele falou sobre o Bolsonaro ter virado réu. Vamos assistir. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Muito bem, o presidente Lula falou sobre Bolsonaro e os outros réus, tá isso aí, o presidente Lula tá certinho nesse negócio. Eu vou dar vamos andar, porque hoje tem pauta, hoje quem fez o roteiro foi Antônio Farinati, porque Letícia, que fica fazendo piadinha, deu meter atestado, não veio. Meteu atestado ontem e hoje. Então, só fazendo um registro aqui para a justiça histórica, feita em relação à minha pessoa. Aprendeu certinho com o apresentador, né? Você cala sua boca. Com a Letícia tendo ficado doente nessa quinta-feira. Vamos ver se vem amanhã, né? Você vai emendar o resto da semana. Ressaca se chama doença. Carioca. Carioca é assim, carioca é desse jeito. Dito isso, Guga Noblar... Lendo o chat de vocês, o Lages, Lula meu elfo favorito, a Sandra Regina sem anistia, o Herculano Naine advogando, o Carlos, nosso querido presidente, está corretíssimo, muita gente dando parabéns para a transmissão, muita gente dando parabéns para o Guga Noblat. Que mais aqui? Príncipe, achei aqui o LAS 92, né? Ele deu uma boa ideia. Se tudo der errado na minha vida, eu posso abrir uma feira para vender banana. Ele falou que vai fazer a feira comigo. Ele vai gritar, olha a banana! E eu grito, só caqui. Só caqui. Só tem caqui. Posso? Nossa, que engraçado, Guga. Can I go on? Tá certo. Ok. Olha a banana, só caqui. Não é ruim, pô. É bom. Enfim. Faz mais uma vez pra galera entender. Não, show! Passou muito roteiro. Carla... Não... Acho que vou até pular. Eu vou pular a Carla Zambelli. A Carla Zambelli foi condenada. A notícia é essa, comemorem. Passei pela notícia, vou passar para outra, porque não vai dar pra falar sobre tudo. Feliz. Tá bom, ó. Condenada. Se fudeu, acabou, perdeu, toma no cu. Dito isso, Guga Noblar, gritaria na plateia do musical Wicked. Você gosta de musical, Guga? Não. Eu odeio. Já vou avisar pra vocês que eu odeio musical, só vou quando eu sou obrigado. Tive que ver aquela desgraça daquela Emília Pérez. O Wicked eu até gostei, o filme, achei bom. Mas a volta do musical Wicked para São Paulo tem gerado polêmica nas redes sociais, mas não pelo espetáculo. O comportamento do público é que está gerando polêmica. Porque as pessoas estão gritando, cantando durante as músicas, filmando a peça toda. E está sendo comparado nas redes a shows de diva pop.
A discussão já vinha acontecendo antes da reestreia. As filmagens não autorizadas e a gritaria têm sido frequentes durante as apresentações e muitos fãs entendem que o entusiasmo faz parte da experiência, mas outros criticam a falta de respeito com o espetáculo e com quer aproveitar a peça sem ter referência. A gente tem um vídeo aí, só pra vocês terem uma ideia do que está rolando nas apresentações. Tipo, roda aí. Tá assim, Guga. Não dá nem pra ouvir a moça cantando. Então, assim. E aí, ó. As pessoas estão cantando junto. O que muita gente tem atribuído a falta de experiência às pessoas a frequentarem teatro. Inclusive, o próprio musical fez esse tweet aqui do lado, ó. Teatro musical não é show. Quem canta é só. Foi meio grosso, viu, Wicked aqui? Quem canta é só quem tá no palco. Respeitem os artistas e o público. Beleza, obrigado, Vitão. Posso voltar aqui? Assistam em silêncio, Guga Noblar. Então, assim, eu não vou em musical, então eu já não tenho esse risco. Mas, o que se faz tradicionalmente em musical? Se você quer aplaudir, aplaude depois da música, né? Teve a música, a pessoa fez a apresentação. Você assistiu porque você está lá para assistir. Não é show de diva pop, não é Lady Gaga, que você pode cantar junto, gritar, etc. É uma peça de teatro musical, mas que não dá pra você ficar, quando o Antônio Fagundes tá falando, você, é isso aí, Fagundão, caralho, filha da puta. Calma, né, gente? Vamos assistir. E depois você aplaude, depois você grita, depois você faz o fio-fio. Né, Guga? Por favor. Respeita os artistas, mano. Sem noção, velho. Alguém falou aqui, deve ser tudo fã da Lady Gaga. Os fãs da Lady Gaga são sem noção desse jeito. O Wicked talvez seja mais uma fanbase que você vai arranjar problema, né, Guga? Porra, galera da Lady Gaga. Vamos ter noção aí, velho. Vamos saber a hora de aplaudir, a hora de algum momento interferir no show, porque tem momentos para interferir, tem momento para interagir. Quando você tá ali com alguém no palco, no teatro, no musical ou num show, é claro que há momentos de interação, mas não parece que vocês entenderam bem qual seria esse momento. E o Wicked é um dos poucos musicais que eu tenho vontade de ver, meu querido Príncipe William, porque no geral é tudo chato, uma porcaria. Eu chato. Gosto. Passei o pão na manteiga. Estou comendo. Nossa, bagulho chato. Mas o South Park tem um musical genial. Corram atrás do South Park, que tem um genial lá. E esse Wicked talvez valha a pena também. Mas eu realmente detesto musical. É um estilo que faz com que eu corra mais do que se tivessem me chamando para ir para uma igreja evangélica. Vamos falar sobre outro assunto. Esse assunto é sério e eu vou trazer para vocês aqui, Guga. A gente vai falar sobre a Gabriela Biló. Conhece a Gabriela Biló, né, Guga? Claro. Fotógrafa, jornalista. Fotojornalista. O namorado da Gabriela, o Cristiano Botafogo, do Medellín, em Brasília, mandou para mim um texto essa semana. Eu falei, cara, que bagulho bizarro. Guga, a Gabriela Biló tá sendo alvo de ataques coordenados de bolsonaristas depois das imagens que ela fez no 8 de janeiro se tornarem imagens célebres, né? A Gabriela Biló, desde então, está recebendo, por exemplo, essa foto aí, Gugu. Essa foto foi feita pela Gabriela Biló, a foto da Débora, Débora dos Santos, que pichou, que escreveu Perdeu Mané na Estátua Justiça, e que estava participando dos acampamentos golpistas, então é uma golpista, né? Assim. E aí começaram uma campanha de ataques a Biló. Então, põe aí, tipo, alguns dos tweets, olha, ó, a galera falando, ó, que ela receba o sofrimento dobrado, que mais? Bola próxima aí. Essa é a Gabriela Biló, jornalista, feminista, defensora das mulheres. O feminismo não quer só colocar... Vocês vão realmente passar todos os tweets que eu estiver lendo na metade até eu terminar, né? Obrigado. Só quer colocar a cabeça dos homens em uma bandeja, mas também a cabeça das mulheres que não segue sua cartilha. Bota o outro. Agora pode... Isso. Onde mora, frequenta algum lugar específico, sai pra passear, tem que ir com tudo pra essa miserável não ter mais paz, infeliz. E assim, obviamente, esse padrão dos bolsonaristas, ele é comum, né? Quando as provas incomodam, a tática é atacar quem registrou e não quem efetivamente cometeu os crimes que foram registrados, né? A Biló
já cobriu os maiores eventos políticos do Brasil e segue exercendo sua função de documentar a realidade. Inclusive, documentou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Tem vários órgãos que postaram apoio a Biló, órgãos e políticos, né? A Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, fez um tweet manifestando a solidariedade. O Sindicato de Jornalistas de São Paulo também fez, e a Abrage também publicou uma nota. Vamos mostrar a nota da Abrage aí? Que é dele. Isso aí, ó. Fizeram uma nota cobrando providências contra a Gabriela Biló e a Thaís Oliveira da Folha, que também foi alvo de ataques. É o modus operandi do bolsonarismo, Guga. Nada diferente do que eu já sofri, do que você já sofreu, do que jornalistas sofrem cotidianamente nas mãos dos bolsonaristas, com um diferencial. Sempre importante ressaltar os ataques machistas e misóginos contra a Biló e a Thaísa. Tem essa outra camada, né? Os ataques a mulheres, eles são muito covardes em atacar mulheres da forma como atacam, sempre ganham esse caráter adicional de machismo e misoginia, Guga. Sim, sempre ganha esse caráter. E a gente vê de novo essa turma de covardes, esse clã de malucos, essa horda de golpistas agora mirando para uma jornalista, uma fotojornalista. O que ela fez? Ela fotografou a cabeleireira fazendo o protesto dela, a manifestação dela contra o STF no momento da invasão. A cabeleireira que estava escrevendo o quê? Perdeu Mané. Cabeleireira. Cabeleireira? Cabeleireira. Que é isso, cabeleireira? Cabeleireira. A cabeleireira. Ela escrevendo o quê? Perdeu Mané. Por que perdeu? Porque ela achou que estava dando um golpe. A tal Débora, quando escreve perdeu Mané, está consumando ali o que seria para ela o resultado de um golpe. Na cabeça dela estava o STF perdendo o poder e o Bolsonaro vencendo a disputa. O perdeu Mané é nesse sentido. O que mostra que ela sabia muito bem o que estava acontecendo. Ela não estava ali na festa da Selma, ela não estava ali tirando foto, fazendo selfie, ela estava participando de um golpe conscientemente. Isso já está óbvio. Quem tem 2 neurônios entende. Por isso que ela foi condenada há tanto tempo. E aí, a gente vê aquela que apenas registrou um momento sendo agora alvo da fúria bolsonarista, um bando de covarde. Quem foi lá, subiu, pegou o batom, escreveu perdeu Mané e participou de um movimento golpista e achou que tinha dado golpe, a cabeleireira. E se vocês querem jogar cabeleireira, querem jogar o ódio em alguém, culpem o Bolsonaro, culpem a extrema-direita. Quem fez essa garota fanática? Quem fanatizou ela? Quem transformou ela em bucha de canhão? E quem está usando essa Débora até agora em nome de uma anistia que serve para ele é Jair Bolsonaro. Se tem alguém que é culpado, é o Jair. Quem fez essa mulher pirar e ir lá se tornar uma golpista foi o Jair, não foi, obviamente, a Gabriela. Nosso jet aqui prestando solidariedade, a gente também presta um grande abraço, um grande beijo para Biló, que ela consiga ter a serenidade para lidar com essa onda de ataques. Já passa, viu, Biló? É assim, essa galera aí faz uma onda de ataques, mas já passa. Eles acham outros alvos o tempo todo, né? Mas que eles paguem na justiça quem te ameaçou, quem te caluniou, e que você continue fazendo seu trabalho excepcional. O Alexandre Fernandes diz: detesto musical, essa encenação do Will está digna de Oscar. Eu sou muito bom no que eu faço. O Ricardo Mick diz: se ninguém tem o silêncio que eles merecem. A Luciana diz que não gosta também de musical. A Alice Gobira: pode ligar agora para a Letícia? Eu vou passar o número da Letícia para você ligar para ela perguntar como é que ela tá. O Sivuca diz que fazendo Taskmasking. O Sivuca diz que é Chuca e canta junto. E a Selma Boaventura diz que é Brasil, né, gente? Adoro. Dito isso, Guga Noblar, vou para outro. Tem assunto que só o cacete no roteiro de hoje. Eu não vou conseguir passar por tudo. Amanhã a gente volta para outros assuntos. Vamos para o melhor que você não viu? O tanto de coisa que tem nesse roteiro hoje, esse roteiro está com 850 páginas. Mas eu quero começar, Guga Noblar. Tem um vídeo, aproveita que a gente está falando sobre o Bolsonaro, sobre o golpista, tem um vídeo ótimo. Passou mal. Eu adoro este produtor de conteúdo. Depois vocês botem a arroba dele aí, por favor, na nossa tela. A gente precisa chamar ele aqui, o André Groppo. Ele fez aí um vídeo sobre a defesa do Bolsonaro, como é que ela tem que atuar aí no STF. Roda aí pra gente.
Eu quero atentar para algo que está sendo ignorado pelos ministros do STF, que é pelo que o meu cliente Jair Bolsonaro está sendo julgado. Ele não está sendo julgado por, durante uma pandemia global, recusar a compra de vacinas ou trocar de ministros da saúde 3 vezes até encontrar um que cobrasse de propina $1 por dose para fechar contrato. Tudo isso enquanto negava a existência da pandemia e hoje usa a pandemia como a principal desculpa pelo péssimo estado da economia do seu governo. Uma incompetência generalizada que causou mais de 700 mil mortes. Não é isso que a gente está discutindo aqui hoje. Tampouco estamos julgando o fato que o seu ministro do Meio Ambiente hoje é réu por exportação ilegal de madeira. Tinha Ou que pouca o seu coisa, ministro né, da Guga, pra Educação julgar o foi Bolsonaro. exonerado do cargo porque repassou a verba do quase ministério para 2 não há pastores. razões para prendê-lo. Não, pode Pois deixar é, rodando, pode deixar rodando, pode deixar rodando o vídeo, pode deixar O rodando. fato que ele utilizou o orçamento secreto para a compra de tratores superfaturados em troca de apoio do Congresso. Um rombo de 271 milhões de reais. Eu poderia ficar o dia todo dando exemplos de coisas que não estão sendo julgadas aqui. Desde rachadinhas, funcionários fantasmas, envolvimento com a milícia, até dizer que pintou um clima com crianças venezuelanas. Olha quantos exemplos concretos e cheio de provas de que o meu cliente é um grande imbecil. Um corrupto, sem dúvida nenhuma, o pior presidente da história do Brasil. Agora, seria uma esses defesa boa, não ministros seria uma da defesa boa, Justiça Guga? querem convencer o país Seria uma defesa que boa? esse idiota é capaz de organizar um golpe de Estado? Cara, pra Se mim, o meu cliente fosse essa capaz defesa de organizar alguma coisa, é a melhor ele defesa. teria sido reeleito. Concorda? É a melhor, Guga, é a melhor defesa de todas. Pra mim, o André Groppo entregou a defesa ideal pro Bolsonaro. O Bolsonaro é burro. É corrupto, burro e incapaz. Logo, não teria capacidade de dar um golpe de Estado. Não é uma boa defesa, Guga? Ele é imputável. Isso. Bolsonaro, ele sofre de probleminhas, ele não entende o que está acontecendo. Eu acho que a única maneira de defendê-lo é se ele se tornar uma pessoa considerada inimputável, porque ou em qualquer outra situação ele vai ter que ser responsabilizado por todos os atos que cometeu. E olha, esse vídeo é ótimo, porque ele mostra que ele está sendo processado e vai acabar condenado pela ponta do iceberg, por um negocinho que ele fez, que foi um negocinho não, porque foi gigantesco, tentativa de golpe, mas é mais um entre tantas outras aberrações que aconteceram durante o Bolsonaro. A pandemia é absurdo. Ele deveria ser julgado pela pandemia por recusar vacina durante aquele momento em que a gente viu tantos colegas e tanta gente morrer aqui no Brasil, muito mais do que morreria se a gente tivesse um presidente que não fosse um negacionista. Então, o cara não pagar pela pandemia é inacreditável. Tem que pagar pela pandemia, tem que pagar pelo roubo de joias. Por mais que o TCU agora tenha dito que pode ficar com joia, o STF não vai caminhar nesse sentido, dessa lorota, e ele vai acabar rodando por causa das joias. Tem joias, tem cartão de vacina, tem golpe, tem pandemia e tem essas outras suspeitas todas de vacina superfaturada, de corrupção envolvendo o Bolsonaro que não foram apuradas. Então é só um tiquinho o golpe, mas já é o suficiente para quem sabe metê-lo na cadeia por 40 anos. Ele fica aproveitar para agradecer os comentários de vocês: Inês Oliveira, Perinha Biruta, Alice Gobira, Marcos Assis, Vitor Valinho, Rogério Malaquias, Fernando Luiz, um beijo pra vocês, obrigado. Quem não se inscreveu ainda, o Jalan, o famoso Jalan, quem ainda não se inscreveu, quem tá assistindo aqui não se inscreveu, se inscreva nos nossos canais, no Instituto Conhecimento Liberta, no Eduardo Moreira, por favor, pra gente continuar com essa audiência espetacular. Hoje, mais de 11 mil pessoas, Guga Noblar. Ontem a gente bateu 500 mil de seguidores no Instagram, hein? 500 mil de seguidores. Ontem, Guga, no ponto alto do dia, tinha 60 mil pessoas simultaneamente vendo a nossa transmissão. Foi. Então, espetacular. Parabéns a vocês. Amo vocês. Beijos pra vocês. Mandem nude na minha DM. Dito isso, Guga, você viu que o ChatGPT lançou uma atualização para a criação de imagens. Antes de mostrar as que estão aqui, vocês separaram as nossas da equipe? Vamos mostrar as da equipe primeiro, que as da equipe ficaram muito bonitinhas. Bota aí as da equipe. Olha aí, ó. Heloísa Vilela, ao vivo de Brasília. A próxima, onde está a próxima? Guglinha Noblar,
deu uma rejuvenescida aí. O Guga tá com a cara de 25 aí. O Guga tem 74, aí deu... E Carolina Brígido, ali ao lado de Guga Noblar. E tem também a Juju Dalpiva. Cadê a Juju Dalpiva? Estava ontem lá também. E aí, Guga, o ChatGPT lançou essa atualização. Que você consegue fazer imagens, você sobe uma imagem lá e ele faz a imagem, por exemplo, como você pode fazer dos Simpsons, pode fazer com os traços do South Park, pode fazer E aí, o que pegou? É a galera fazendo imagens históricas com os traços do estúdio Ghibli. Olha, por exemplo... Que é esse daí? Olha, Guga Noblar, Ficou bonitinho, ficou bonitinho? Ficou bonitinho. Te deu até mais cabelo, né? Até cresceu. Porque na outra deu uma recuada a linha, mas na primeira foto deu uma descida da linha. E aí, tem momentos históricos do Brasil e do mundo feitos em traços do estúdio Ghibli. Vamos começar, pode rodar aí. Vamos ver se você identifica alguns momentos. Olha aí, ó. Alexandre. Tá O que eu gostei. Parecendo o Voldemort, né? O que eu gostei é que atrás ganhou uma carinha Ganhou. Como o chama? brasão. O brasão do Brasil ganhou uma carinha ali, ó. Uma carinha brava. Isso eu gostei bastante. Vamos pro próximo. Pode. Aí, ó. O Serra comendo pastel. Que isso, e aí o cara do Partido Novo comendo pastel. Como é que era o nome dele? Esse é o Foda-se. do Partido Novo. Era o outro. O antigo Amoedo? candidato, o Amoedo, tipo, que agora é... É o Amoedo? Que agora Não, mas é o tá companheiro muito Amoedo. diferente, Tá Bota aí a muito diferente, próxima. Amoedo. Aí, ó. Essa aí é boa, Guga. Você tem que olhar pro monitor. Para de mandar e-mail agora. Já tá com o programa, você manda e-mail. Olha, Esse é ó. maravilhoso. Esse aí colocou ela na cadeia, né? Graças a Deus. Cenas da política brasileira. Esse é ótimo, o Lula coçando o saco, maravilhoso. O tracinho do estúdio. Esse aí, excepcional, a presidenta Dilma sendo julgada sendo acusada pelos militares nos anos 60. A presidenta Dilma, à época, uma militante estudantil, do movimento estudantil. Aí, e os seus acusadores com o rosto tapado, fenomenal. Ó, essa aí tá meio estranho, parece que a mão do Lula tá dentro, tem uma mão que surge ali. Mas aí é o presidente Lula recebendo a faixa do Fernando Henrique. O que mais? Acabou? Era isso? Furando os olhos dele. Essa aí é o presidente Lula sendo preso, depois saiu daí pra virar presidente, né? Momentos pra história. Aí, ó. Esse aí é seu amigo. Esse é seu amigo, ele mesmo. Muito bom aí. Depois vocês dizem se faltou algum aí na onda do estúdio Ghibli. Faltou a gente fez. Mas a inteligência artificial não consegue copiar um rostinho tão lindo quanto o seu, Vitão. Ah, que fofo. É que a gente não fez mesmo, a gente esqueceu, desculpa. Então aí... Por isso que eles não conseguiram copiar o seu direito, né? Gil, eu não entendi se foi um... Espero Vai que sim, pensando Manu. aí, vai pensando. Espero que sim, Manu, porque tu tá pela bola 7, tu sabe, né? Já avisei o regar sobre você. Muito legal os momentos históricos feitos pelo Estúdio Ghibli. Como falta pouco tempo, Guga, eu não vou deixar de trazer este vídeo. Eu estou preso neste vídeo desde ontem, quando ele apareceu na minha timeline, na minha For You do TikTok. Este vídeo foi gravado por um produtor de conteúdo do Recife, que para na rua e começa a meio que provocar as pessoas para ver a reação delas. Só que lá no Recife, a galera é rocheda. Você vai muito em Pernambuco, sabe que é rochedo, né? Eu estou apaixonado por esta mulher. Esta mulher é a nova Fernanda Torres. Por favor, vamos assistir este filme. Vamos assistir este filme junto comigo. Boa tarde, esse menino. Tu sabe onde é que eu arrumo um rolo, uma confusão aqui? Depende do rolo e da confusão que tu quer. Hoje essa é determinada a tudo. O que tu quiser, eu quero. Diz logo o que O que tu quiser, eu quero. Tu é rocheda, tu, né? Sou rocheda, não, só tenho disposição. Não sou rocheda, não, eu só tenho disposição. Porra, pra quantos tu vier. Por que tu tá cismada? Você, Tu tá com a rudeza tu vem mandado, tu vai voltar carregado. Tu vem mandado, tu vai voltar carregado. Meu irmão, Deixa eu dar. Primeiro, como é teu nome? Que eu nunca nem te vi na embalagem de Kisuke. Precisa ver a embalagem do Kisuke? Claro, com certeza. É só tu botar no copo e tomar, pai. De rochedo. Mas eu gosto de beber sangue nesse suco, não. Eita, vampira. Achei ela. Vai morder o pescoço do cara? Eu tô com um trambuco. Fala, Gu, agora.
de Rochete, a fim de rolar uma confusão. E tu dissesse que tá disposta. E logo o que tu quer? O que tu quiser, eu quero. A mesma coisa também. E tome-lhe. Tome! O que tu quiser eu quero. E tome. Tá desgrama. Peraí, porra. Oxi, qual foi a Diz aí, tu não quer um rolo e uma confusão? Ai, peraí, oxi, deixa eu começar. Espera. Eu vou esperar, tu tá ali minha. Deixa eu ver se tá ligeira, peraí. Calma aí. Guga Noblar, eu estou apaixonado. Eu juro por Deus. Não, bota mais o resto do vídeo. Bota o áudio. Guga Noblar, eu poderia viver neste vídeo. Essa mulher, em 1 minuto e meio, ela jogou umas 10 frases que eu vou usar na minha vida inteira. Primeiro, quem é você que eu nunca vi na embalagem do Kisuke? Pra mim, isso aí já é. Você veio mandado e vai voltar entregado. Essa mulher é um gênio. Gênio? E aí, eu postei no meu Twitter esse vídeo, milhares de repercussões, pessoas falando que essa aí é a mais leve do Recife. Do Recife lá, essa aí é a mais levinha. E se você for no canal depois, põe aí o arroba dele aí. Se for no canal dele, todo mundo no Recife é desse jeito, assim. E eu amo o Recife, inclusive um beijo para os recifenses que assistem. Para Grande Recife, Camaragibe, Paulista, para toda a região metropolitana aí do Recife. Estou apaixonado por essa mulher, Guga Noblar. Ele foi buscando uma confusão e ela fez o quê? Entregou a confusão que ele queria. Entregou. Vai aparecer agora na embalagem do Kisuko, vai ficar famosinho depois de levar um sacode. Ela é sensacional. Isso, claro, foi tudo de improviso, né? De improviso. Ele chegou na rua, abordou e tome-lhe. Cara, é muito bom. Eu adoro Recife. Amo Recife, minha família é de lá, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho nasceu lá. Eu, por acaso, nasci em São Paulo, eu fui criado em Brasília, o único que nasceu em São Paulo, só porque meu pai estava trabalhando na Veja ali na época, mas minha família toda é de lá. Eu amo o Recife, vou pra lá todo ano, inclusive, todo fim de ano, e lá a galera é arretada. Você acha que pode sair tirando onda? Vai tirar onda, vai ficar com essa cara de tabacudo que esse cara aí ficou. Vai sair de tabacudo. Amo as gírias de lá e também essa personalidade, porque o recifense tem personalidade, eles sabem valorizar a cultura deles, eles sabem da importância que tem pro Brasil, pro mundo, e eles se garantem, velho. Então vai lá tirar onda pra ver se tu não vai sair com cara de tabacudo. Amei, e ela poderia inclusive virar uma influencer, né? Se ela fosse esperta, se ela fizer vídeo soltando essas gírias, rapidinho ela fica gigante na internet. É uma figura como os recifenses costumam ser. O Las92 tá rochedo, não tô podendo nem crer que você merece um prêmio. O Natan Mods pergunta, já comeram picanha hoje? Não, só sua mãe a gente comeu. A Mônica Santos, Kisuke é demais. Elisângela Dantas, já podemos pedir essa mulher BBB? Nossa, seria maravilhosa. Arquiteta Chapada, tabacuda é bom demais. O Herculano Silva verbalizou o ódio em forma de memes. O Hilton Gouveia pede a arroba pra achar o vídeo. A arroba dela no... Que dele? Põe aí, vocês acharam a arroba o Bob SLLK, que foi o autor deste vídeo, acabou encontrando com esta mulher fenomenal nas ruas do Recife. Um beijo para todos os recifenses aqui do nosso chat, são muitos. Um beijo para todos vocês. Dito isso, Guga Noblar, sabe o que tem domingo, conhecido popularmente como daqui 4 dias? O que tem? Tem o PEX, 3 dias na verdade. PEX não é para chamar cachorro, é o Programa de Formação Esportiva, Psicologia do Esporte e Ciência da Superação. A gente aqui do CL reuniu, Guga, não os maiores nomes do esporte do nosso bairro, da Vila Mariana, não de São Paulo, não da região sudeste, mas do planeta, para ensinar você a melhorar a sua performance e superar os seus limites. No programa inédito no Brasil, você vai ter aulas, por exemplo, com atletas como Guilherme Fiapo. O Guilherme Fiapo Tênios é um treinador brasileiro que se destacou no cenário do vôlei pelo seu conhecimento técnico e capacidade de preparar atletas de alto rendimento.
Ele segue compartilhando suas experiências no vôlei internacional, treinando novas gerações de atletas e contribuindo para o desenvolvimento do esporte pelo mundo. Você vai aprender com lendas do esporte, como o nosso querido Guilherme Fiapo. A aula inaugural, Google, é no domingo, dia 30. É um programa, né? Então, assim, são várias aulas. Quantas aulas são? Não sei, porque o marketing não colocou aqui. Ana Navarro. Quantas? Muitas. Muitas aulas. É um número preciso, Já tem o Mark Allen, Joana Maranhão, a gente já mostrou aqui os cubanos do boxe, a formiga, tem um monte de aula. A primeira é aberta para você olhar e sentir a salivinha, a vontade de fazer. E aí, para assistir esta primeira aula aberta, aula magma, como diz Guga Noblar, com Mark Allen, só o cara que é 6 vezes campeão mundial do Ironman. Ironman é um negócio que você faz 500 km de bicicleta, corre uma maratona e nada. Eu vou até a esquina da Rodo ICL aqui, já chego... O cara ganhou 6 vezes esse negócio, o Mark Allen. O Marcos Schultz, a nossa Jujuca, Joana Maranhão e Eduardo Moreira, domingo, 30 de março, 8 da noite, mas para assistir não basta entrar na internet e procurar o link. Você vai receber o link. Se você se inscrever no link que está na tela. Que é qual, Guga Noblar? Que é qual link, meu querido Marcos Assis, Henrique Balum? Que é qual link, LAS 92? Não é para procurar na internet. Iron Maiden, não, é Iron Man. Iron Man, são atletas que vão estar dando aulas deliciosas, não percam, se inscrevam lá no roleicl.com.br, roleicl.com.br, dá tempo de entrar geral. Raíssa Gomes, vai lá, ela disse inclusive que vai me levar lá pro Marco Zero em Recife para ver a Bilola do Brenan, que é uma escultura maravilhosa lá. Paulo Minoso, Andrei Gobi, Fernando Penido, Arquiteta Chapada, todos no roleicl.com.br, roleicl.com.br, dá tempo de entrar. Jerusa de Paula, Denise Domingues, o Gabriel, o Nerique Melo, o Murilo Costa, o Brício SB e a Ruth Eduardo. Todos junto com a Beta Maia e o Júlio Pavan no roleicl.com.br. Dito isso, Guguinha Noblar, terminamos mais um Rolê ICL nesta quinta-feira. Você que está assistindo agora, fica com alguma coisa, Vitão, ou não? Fica com Deus. Reprise do Provocação Histórica. Reprise do Provocação Histórica, ole olá. O nosso Lindener Pareto entrevistando o Everaldo Andrade, falando sobre os combates pela história. E, se você está assistindo a reprise do Rolê ICL às 4 da tarde, você assiste agora ao ICL Urgente, com Laura Couto fazendo 14 anos de idade hoje e com o nosso querido Rodrigo Viana fazendo 98 anos de idade. Estamos terminando, voltamos amanhã. Beijo. Fala, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Você fica preocupado com os seus filhos, que eles estão se tornando sedentários, que só mexem ali na tela, no computador, ou quando às vezes seus filhos são um pouco mais velhos, eles entraram nessa onda de querer trabalhar e estão descuidando da saúde, quando eram mais jovens faziam esportes. Deixa eu dar uma dica para vocês. No dia 30 de março, a gente vai iniciar uma jornada esportiva, mas que tem uma aula inaugural que é aberta para todo mundo assistir, o Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ele venceu 6 vezes o Ironman no Havaí. E ele traz ferramentas e conceitos para todo mundo poder aplicar na vida e buscar uma performance esportiva melhor, mas mais do que isso, esse gosto pela atividade física, pelo esporte e essa melhoria na saúde que todo mundo pode ter. Então, dá essa dica para os filhos de vocês assistirem essa aula gratuita.